Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Ezequiel do capítulo 43 ao capítulo 46. Quando nós falamos que há assuntos que não são importantes a ponto de querer definir quem tem razão na interpretação, como eu fiz nas duas últimas mensagens, uma fala nessa direção pode gerar em algumas pessoas o entendimento de que estamos defendendo algo que é até mesmo errado. Mas nós vemos nos textos de Paulo, que, permitindo o Senhor, logo nós vamos ler, que havia assuntos que pareciam muito importantes naqueles dias e que Paulo deixa claro que nem se devia perder tempo com eles. Sempre há assuntos que parecem muito importantes e que, na verdade, não são. Mas mesmo assim, muitas vezes definimos como se fossem mais importantes que qualquer outra coisa e seguimos querendo ter razão no nosso entendimento. O mesmo acontecia nos dias de Ezequiel. Lembra que nós lemos em duas oportunidades, inclusive, no livro do profeta, que o Senhor alertava que as coisas eram de um jeito e que o povo achava que tinha razão em entender de outra forma e que até mesmo o caminho do Senhor não era adequado, aquela coisa de que cada um é cada um, que se o pai comete o erro, o filho não necessariamente será culpado, ou que se o pai faz a coisa certa, o filho não necessariamente será tido por inocente apenas porque o pai fez a coisa certa. Cada um era cada um. Nós falamos inclusive dessa forma quando passamos por essas porções no texto de Ezequiel. O povo achava que o Senhor estava errado, que o caminho do Senhor era equivocado e que eles tinham um melhor entendimento. Pois então, isso já estava definido desde antes. Quando falamos, por exemplo, nos textos de Ezequiel, como citei de exemplo, veremos também nos textos de Paulo, se assim nos permitir o Senhor, e isso vem como um resquício desde a desobediência original, desde lá do Jardim do Éden. Desde aquele momento, o ser humano acha que pode tomar uma decisão diferente, fazer as coisas de uma forma que parece que está tudo em ordem, e que então vai dar tudo certo diante dessa reação, porque está tudo em ordem, não tem problema, vai dar tudo certo, sim, podemos fazer de um jeitinho aqui que vai se acertar. Não é assim. E muitas vezes nós corremos o risco de defender coisas como se elas estivessem na Bíblia, que estivessem a favor da Bíblia, mas que na verdade estão completamente contra o que o texto bíblico revela. Nós precisamos tomar cuidado com isso, precisamos conhecer o que a Bíblia realmente diz, para que possamos falar das coisas que estão realmente escritas. Por isso esse nosso desafio de leitura da Bíblia, para que possamos ver o que o texto realmente diz. E algumas vezes nós já passamos por alguns textos que eu disse, a maioria das pessoas interpreta de um jeito, mas eu não vejo isso aqui nesse texto. E mesmo diante dos estudos que tenho feito e buscando orientação, tentando entender o contexto da época, porque isso é necessário para entender o texto, às vezes o texto parece dizer uma coisa, mas nós interpretamos com base no nosso contexto atual, e o texto, dentro do seu contexto, dizia uma coisa totalmente diferente. Então, muitas vezes isso é importante, é o que se chama de exegese, e aí trazer o texto para o entendimento dos nossos dias, o que se chama de hermenêutica. Nós precisamos conhecer aquilo que realmente a Bíblia diz, o que o texto realmente está dizendo, e não o que as pessoas acham que ele está dizendo, aquilo que parece fazer sentido. Mas porque o Senhor realmente tem compromisso com a sua palavra. Nós não podemos ficar dizendo o que achamos, ou o que parece certo, ou o que a maioria diz. Mas nós precisamos dizer o que o texto realmente diz. Por isso o desafio de leitura da Bíblia que nós estamos seguindo durante este ano. Ezequiel, na porção de hoje, ele compara uma visão que teve da glória do Senhor agora, nesse texto, com uma visão que teve em outro momento do texto, lá no começo do livro ainda. E a santidade é declarada nessa porção. É importante seguir a vontade do Senhor, fazer as coisas como Ele mesmo orienta, para manter a questão da santidade em ordem. Ainda mais porque nós somos templo do Espírito. A provisão de quem realiza a vontade do Senhor vem do próprio Senhor. Ele prepara tudo, cuida para que não haja falta de nada.
Nós não vamos ter tudo o que nós queremos, mas nós não vamos sentir falta de nada, porque o Senhor nos dará a provisão. Nós não temos todas as coisas que nós queremos, porque somos atendidos como mimados, e o Senhor nos dá todas as coisas que nós queremos. Mas nós não sentimos falta de nada, porque o Senhor é a nossa provisão, e Ele providencia aquilo que realmente é necessário para que não sintamos falta de nada. Quer seja com terras, quer seja com mantimento, quer seja em qualquer coisa. O texto fala de mantimento, fala de terras, mas o Senhor é a providência em qualquer coisa que possamos imaginar. O sacrifício era parte para a purificação e o perdão. A lei fazia toda uma observação. Nós falamos muito a respeito disso quando lemos o livro de Levítico e fizemos a comparação entre o Antigo e o Novo Testamento e essa coisa toda. O sangue devia ser utilizado para purificar e fazer a expiação. No caso do texto de Ezequiel, a ideia era fazer a purificação do santuário, porque esse era um local visível fazendo isso se deixava claro que estava realmente buscando a orientação do Senhor e fazendo as coisas de acordo com a sua orientação. Hoje, como eu falei agora há pouco, nós somos o templo do Espírito e o sangue de Jesus nos lava e nos purifica. Que estejamos então realmente preocupados em buscar a vontade do Senhor para vivermos de acordo com o que Ele orienta em todos os momentos da nossa vida, pois Ele mesmo já providenciou a forma de purificação para nós em Jesus. A Páscoa era para lembrar que o Senhor tinha livrado o seu povo da servidão na casa do Egito para levar a uma terra que emanava leite e mel com o intuito de um relacionamento com o próprio Senhor. Uma festa ao Senhor era celebrada então quando se lembrava dessa questão da Páscoa. E como tal, precisava ser observada com a devida purificação de quem participava dela, fazendo as coisas para estar santo na presença do Senhor e celebrar ao Senhor, lembrando da provisão da libertação. Em Jesus, nós temos o Cordeiro Pascal definitivo. Nós lembramos, então, que nós fomos livres da casa de servidão, do pecado, e temos a liberdade de um relacionamento com o Senhor em seu reino e mais, desde já experimentamos desde já essa relação com o Senhor, do que Ele tem para nos dar e nos providenciar diante da nossa busca pela sua vontade. Aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor providencia para nós, quando nós buscamos a sua vontade. Então, celebremos festa ao Senhor com a nossa vida, buscando o padrão de santidade que é recomendado pela sua própria palavra. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.